Graça e paz, juniores, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na série de mensagens do Renovo. E hoje o livro que nós vamos ler está lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. De quem está se referindo esse versículo? Está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o renovo que brotou da descendência de Jessé. Porque Jessé, ele era pai de Davi. E se vocês forem ver na genealogia de Jesus, ele é da descendência de Davi. Então, brotou ali um renovo na descendência de Davi, que é o próprio Senhor Jesus. Aliás, o renovo aqui nessa passagem, em hebraico, quer dizer netzer. Então, Jesus, ele é o netzer, ele é o renovo. Depois, mais adiante, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Repousará sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Em outras traduções, está dizendo inteligência. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Então, nós percebemos que o Espírito Santo sempre esteve agindo na vida de Jesus. Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. E ele sempre foi cheio também dos 7 Espíritos de Deus, que, como a gente leu aqui, é o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento ou inteligência, Espírito de conselho ou poder, Espírito que dá conhecimento, Espírito que dá temor ao Senhor. Jesus, ele estava cheio desses Espíritos, ele estava cheio do Espírito Santo. No domingo de Santa Ceia, essa palavra ela foi profetizada em nossas vidas. O pastor fez um ato profético sobre as nossas vidas e neste ato profético, medidas desses 7 Espíritos de Deus foram derramadas sobre nós. Por quê? Em Jesus está a plenitude. Então, tudo que ele viveu aqui na terra, ele viveu em plenitude. Ele era cheio, ele era 100% em todos os Espíritos, em todos os 7 Espíritos de Deus. Ele era cheio. Mas em nós foi derramado medidas. Então, algumas pessoas, elas vão ter medidas do Espírito de sabedoria. Algumas pessoas vão ter essa medida do Espírito de sabedoria. Outras vão ter essa medida e outras vão ter essa medida. Mas por quê? Porque na própria palavra fala que quem distribui a medida sobre nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele distribui conforme a vontade dele. Por quê? Porque nós, quando nos unimos, nós somos formados o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça do corpo. Então, o cabeça distribui as medidas dos 7 Espíritos de Deus sobre os membros do corpo. Então, nem todo membro vai ter a mesma medida de um Espírito de Deus. Nem todos os membros vão ter a mesma medida do Espírito de sabedoria. Alguns vão ter assim, outros vão ter assim, outros vão ter assim. Ou também no Espírito de conhecimento, alguns vão ter assim, outros vão ter assim, outros assim. Mas, naquele dia, no ato profético em nossas vidas, foram derramadas medidas. Nós não sabemos o quanto foi derramado, mas sabemos que foi derramado em nós essas medidas. Porque em Jesus somente que está a plenitude, e não em nós. Em Jesus está 100%, em nós está 20%, 40%, 50%, conforme a medida que ele repartiu, conforme a sua vontade em nós. E por que que ele distribui, por que que ele derrama esses tipos de medidas sobre as nossas vidas, essas medidas dos 7 Espíritos de Deus? Para a edificação do corpo. Porque, como eu estava dizendo, vai ter um membro do corpo que vai ter isso do Espírito de sabedoria. Mas também vai ter outro membro do corpo que vai ter isso do Espírito de conhecimento. Uma medida do Espírito de conhecimento.
E esses vão edificar um ao outro. Todo o corpo, todo membro edifica um ao outro. Cada um foi derramado individualmente, né, de forma individual, uma medida necessária conforme a vontade do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o espírito de sabedoria. Antes eu vou dar o exemplo do bolo. O bolo, ele tem os ingredientes, certo? Só que tem uma medida de leite, tem uma medida de farinha, tem uma medida de fermento. Cada ingrediente tem a medida certa. Se eu passar da medida que é estabelecido para o fermento, vai dar ruim o bolo. O bolo não vai ficar bom, ele vai crescer demais, não vai dar certo, o gosto vai ficar ruim. Se eu pôr muito leite, também vai dar ruim, não vai dar certo. Então, vocês percebam que cada um tem a medida necessária, cada um tem a medida certa para que aquilo seja trabalhado no corpo. Da mesma forma, um bolo. Cada ingrediente, o leite tem a sua medida, o fermento tem a sua medida, a farinha tem a sua medida, o ovo, a quantidade certa tem que ser colocado ali, a manteiga, tudo tem a quantidade certa para que na hora o bolo saia perfeito, saia com gosto bom, saia no tamanho bom. Da mesma forma, o corpo foi derramado as medidas sobre nós desses espíritos. Por quê? Para que quando o Senhor Jesus voltar, ele encontre a sua noiva, porque nós somos a noiva de Cristo. Ele encontre o corpo dele bem ajustado, irrepreensível, sem mácula, em pureza, santo. É assim que ele precisa nos encontrar quando ele vier para nos buscar. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o espírito de sabedoria. O que seria o espírito de sabedoria? O Senhor Jesus tinha 100% do espírito de sabedoria. Era uma medida extraordinária. Era 100 medidas, na verdade. Não tinha medida. Jesus, ele era sábio. Ele ainda é sábio. Ele andava com o espírito de sabedoria também. E está lá em Tiago, capítulo 3, 14, vai nos falar o que seria sobre esse espírito de sabedoria. Tiago 3, versículo 14. Antes, a gente vai entender o que não é sabedoria, o que não é sabedoria do alto, o que não é a sabedoria de Deus. Começa dizendo assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Então aqui o Tiago ele está nos instruindo para que a gente saiba o que não é a sabedoria de Deus. Ele diz assim que se vocês abrigam no coração uma inveja amarga e uma ambição egoísta, essa sabedoria não é de Deus. Essa sabedoria ela é terrena, ela não é do céu. Essa sabedoria ela não é espiritual. Ele chega a dizer que esse tipo de sabedoria, vamos colocar em aspas, é uma sabedoria demoníaca. Por quê? Porque onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de males. Então, nós sabemos o que não é a sabedoria. Se há inveja, se há ambição, não haverá edificação do corpo. Pelo contrário, ali haverá confusão, ali haverá toda espécie de males. Mas então, agora no versículo 17, ele vai nos falar o que seria a sabedoria que vem do alto. Ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial
e sincera. Então vocês percebem a sabedoria terrena, a sabedoria demoníaca, com a sabedoria do alto que vem de Deus? Como nós vamos saber se uma pessoa, ela está andando conforme a medida que foi dada a ela do espírito de sabedoria? Se nela nós podemos perceber, discernir que ela é pura, que ela é pacífica, que ela não fica se metendo em todo tipo de confusão, não fica se metendo em todo tipo de briga. Pelo contrário, ela é uma pessoa que fica em paz, ela é uma pessoa que prega paz, é uma pessoa que é amável, é uma pessoa que é compreensiva, é uma pessoa que é cheia de misericórdia, que é uma pessoa compreensiva, que mesmo que você tenha uma palavra que ela não concorde, ela vai ser compreensiva, ela não vai brigar com você porque você pensa diferente dela. Ela é uma pessoa cheia de misericórdia, mesmo que você erre, mesmo que você faça coisas erradas com ela, mesmo que você erre com ela vai ser misericordiosa com você, ela não vai tratar você conforme o que você fez com ela. Ela também é cheia de bons frutos. Lembra que a palavra diz, Senhor Jesus disse que você só vai reconhecer uma árvore pelo fruto que ela dá. Se essa árvore dá fruto ruim, ela provavelmente, certeza, ela é uma árvore ruim. Mas se ela dá bom fruto, ela é uma árvore boa. Então, uma pessoa que anda com a medida que foi dada a ela do espírito de sabedoria, ela dá bom fruto. Ela é imparcial. O que é isso? O que quer dizer imparcial? Ela não fica do lado de uma pessoa só e nem fica desse outro lado. Ela fica do lado de Deus. Então, ela é imparcial. Ela não defende nem esse, nem aquele. Ela está do lado de Deus. E ela é uma pessoa sincera. Ela não é uma pessoa que fica mentindo. Ela não é uma pessoa que vive por aí contando mentira. Então, se você quer saber se uma pessoa anda dessa forma, é só você perceber se isso está nela. E nós percebemos que em Jesus sempre esteve isso. Ele sempre foi puro, ele sempre foi pacífico, ele sempre foi amável, ele sempre foi compreensivo, ele sempre foi cheio de misericórdia. Ele derramou a sua misericórdia sobre nós porque nós pecamos contra ele. Mas qual foi o maior ato de amor? Ele morreu por nós. Ele entregou seu próprio corpo para que nós fôssemos salvos. Então, ele não levou em conta os nossos pecados. Ele também é cheio de bons frutos. Nós vemos que o Evangelho ele é pregado. O Evangelho ele não para de ser pregado. Vocês veem que mesmo na pandemia, a palavra do Senhor não deixou de ser pregada. Pelo contrário, o Evangelho se expandiu cada vez mais. E mais discípulos estão sendo feitos, discípulos que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Ele é imparcial, porque a palavra diz que ele é justo juiz. Então, ele não defende aquele que é pobre porque é pobre, mas ele é justo naquilo que faz, ele é justo em todas as coisas. E ele também é sincero, porque Jesus, ele sempre falou a verdade. Ele é a própria verdade. Foi ele que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que isso caia no espírito de vocês e medidas já foram derramadas sobre as nossas vidas dos 7 espíritos de Deus. Então, que nós venhamos viver, venhamos buscar, né? Venhamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir em tudo isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus.